Bom, olá pessoal. Primeiramente eu queria agradecer a Mariana, o pessoal do BH Tech. A gente teve a oportunidade de se conhecer há quase 6 meses atrás. Eu fiquei particularmente muito feliz disso ter acontecido numa missão belo-horizontina. Orgulhosamente eu sou de Belo Horizonte, em Stanford. E pelo fato de eu ter estudado lá, eu sempre mantive um vínculo muito próximo. E hoje eu falo que a minha mulher, ela tá estudando lá, ela vai pedalando para casa. Então eu sempre mantive um vínculo pedalando para. Então a gente sempre manteve um vínculo muito próximo com a universidade e eu tive a oportunidade de conhecer essa turma, bater um papo, compartilhar um pouco da experiência de 3 anos e meio que eu estou sendo exposto a um ambiente de empreendedorismo extremamente eficaz e transformador, que de certa forma é uma coisa que me motiva estar aqui também. E um dia, por acaso, a gente encontrou aqui no PH Tech. Eu vim visitar alguns amigos e eu falei para a Mariana um desafio pessoal que eu tenho, que é poder estreitar a ponte de conhecimento entre o Vale do Silício e o Brasil, mais especificamente Belo Horizonte. Hoje a nossa empresa tem escritórios nos Estados Unidos e aqui, nosso time de desenvolvimento é aqui. Foi uma decisão que, muito inspirada, Nive, pelo próprio Google, né? Uma decisão há quase 10 anos atrás, que eu acho que foi muito ousada, e hoje você vê outras empresas do Vale seguindo o mesmo caminho. Eu acredito que o Brasil tem um celeiro muito forte de capacidade na parte de engenharia de software, e isso só vem se provando. Isso foi muito baseado numa experiência que eu tive antes de me aventurar com a EDSP. Eu tive a oportunidade de fundar uma outra empresa. Eu não sabia que era Big Data Analytics. Na verdade, Big Data é um conceito é até um pouco difícil de descrever, porque ele está ao nosso redor há mais tempo do que a gente imagina. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Big Data me encontrou, não fui eu que encontrei o Big Data. E naquela época da outra empresa, eu acreditei muito em buscar pools de excelência em diferentes partes do Brasil. Então, apesar da sede da empresa ser Belo Horizonte, a gente tinha um escritório de desenvolvimento em Fortaleza. E também foi uma experiência muito bacana. Então, quando eu tive a oportunidade de lançar voos mais internacionais, eu mantive esse mesmo conceito, e até então a gente tem tido uma experiência muito legal. Eu tenho um desafio pessoal de poder começar a retribuir um pouco da experiência que eu estou sendo exposto lá. Isso reflete não só no meu business, mas reflete também na maneira como hoje eu enxergo problemas e tento resolver e tento criar oportunidades. A IDXP, ela é uma empresa que ela foi fundada no Brasil em 2011. Eu tenho uma história, é uma história até muito legal. Na verdade, eu sempre tento tirar proveito da academia também. Eu sou formado em engenharia de eletrônica de telecomunicações pela PUC Minas. Mas eu dei uma desviada no meio do caminho e quis conciliar a área técnica com a área de business. Então, logo depois eu tive a oportunidade de estudar na Fundação Dom Cabral, e lá eu tinha um projeto de fim de curso, que era uma maquete de um supermercado, do tamanho provavelmente um pouco menor do que essa mesa, onde a gente pegava carrinhos Hot Wheels, colocava etiquetas RFD, e começava a andar com eles para saber aonde que aqueles carrinhos estavam dentro de um ambiente de varejo. Então, naquela época, longínquos, quase 10, 15 anos atrás, eu imaginava que o poder do dado poderia influenciar o comportamento. A minha primeira experiência, e querendo ou não, é tudo uma soma de experiências, a minha primeira experiência de trabalho foi montar uma loja de conveniência. E eu lembrava que a Coca-Cola tentava me explicar que quando eu fosse expor os produtos dela, eu tinha que olhar de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu tinha que expor os produtos de cima para baixo, para a esquerda para a direita, que era assim que as pessoas liam, e por consequência assim que elas olham para a prateleira. E isso me deixou muito intrigado, por saber que existe uma ciência por trás do comportamento. E eu fiquei com aquela fagulhazinha: um dia que eu puder usar uma massa grande de dados para buscar padrões hoje incompreensíveis
pelo olhar humano, eu achava que isso poderia ser transformador. E na época da Fundação Dom Cabral, eu achei um outro maluco, que foi o meu cofundador, que até então achava que eu era o único. Então você vai ganhando confiança. E a gente construiu um plano de negócios. A FINEP estava com um programa interessante, foi o PRIME. E foi, na verdade, o PRIME foi a incepção dessa empresa, porque eu estava afogado na trajetória de como transformar um empreendedor em um CEO na minha antiga empresa, e a gente ganhou R$120 mil e foi quando a gente construiu o primeiro protótipo dessa tecnologia. A princípio, a gente pegou uma rede varejista aqui, em Belo Horizonte, e um ano depois a IBM nos encontrou. Na verdade, a IBM ela roda um programa chamado Smart Camp. A IBM, eu tive... é uma empresa, é engraçado, é quase que dançar com uma senhora, né? A IBM ela tem uma capacidade de enxergar o futuro muito diferenciada. E talvez a capacidade de execução dele, pelo tamanho que eles são, ela deixa um pouquinho a desejar, mas a capacidade deles enxergarem o futuro é muito legal. Não sei se nós vamos lembrar, mas as antigas propagandas da IBM, onde tinha as tarjas azuis em cima e embaixo, há quase 10 anos atrás já se falava de Big Data na mídia, mas era um termo que a gente não conseguia absorver, eu particularmente não conseguia absorver. E, bem, a gente tinha uma etapa brasileira e tinham várias outras etapas mundiais. A gente apresentou o nosso projeto lá, a gente teve a oportunidade de ser o campeão da etapa brasileira e, para nossa surpresa, quando a gente foi na final do Vale do Silício, as pessoas que hoje são os fatores transformadores que estão definindo as tendências no mundo estavam dizendo para a gente que a gente tinha uma tecnologia que não só resolvia o problema do Brasil, mas resolvia o problema do mundo também. E a gente foi agraciado com um prêmio global que abriu muitas portas, mas mais do que isso, abriu nossa cabeça. Foi quando a gente decidiu mudar a sede para o Vale. Mas o engraçado foi o seguinte: quando eu cheguei lá, eu vi os 9 finalistas e eu falei, deve existir um padrão nisso aqui. A IBM ela não está fazendo todo esse esforço à toa. Ela tem um interesse por trás. E à medida que eu comecei a ficar um pouco mais à vontade e um pouquinho de intimidade com os executivos da IBM, eles mataram a charada. Na verdade, eu julguei verde colimadura. Eu falei, olha, eu estou achando que existe uma coincidência entre todas essas empresas. Todas elas lidam com grande massa de dados. Ela falou, pois é, o que a gente realmente acredita que vai ser o futuro, isso em 2012, é Big Data e Analytics. E caso vocês não saibam, vocês são uma empresa de Big Data e Analytics. Eu não sabia que eu era. Então, até mudei a maneira como eu falava sobre a empresa, porque era um termo que vendia muito bem. E de lá a gente começou a construir nossa trajetória. O que a IDXP faz? A gente coleta dados, a gente analisa o comportamento do consumidor em tempo real dentro da loja física de varejo. Acho um paralelo sempre muito interessante é o Google Analytics, só que do varejo offline. A gente usa pequenos sensores dentro da loja que captam o sinal dos smartphones que estão no bolso de todos, anonimamente. Privacidade é uma coisa muito séria, na qual a gente, ao coletar essa massa de dados, que até então são ruídos que a gente consegue transformar em localização, e essa localização vira comportamento, a gente provê insights sem precedentes na indústria de varejo. Mas a indústria de varejo foi a indústria que a gente resolveu usar comportamento, usar Big Data para atacar problemas que hoje não podiam ser resolvidos. Mas, na minha pequena experiência, Big Data tem a capacidade de transformar qualquer indústria. Foi comentado aqui, eu acho, o advento dos sensores cada vez mais baratos, poder de processamento cada vez mais barato, o storage cada vez mais barato, transforma a maneira como a gente pode entender o mundo ao nosso redor. Eu também gosto muito de história, e uma das historinhas interessantes que me motivou bastante a começar a pensar sobre o dado, uma das indústrias mais antigas, ou uma das maiores tradições hoje, é o vinho, né? E existe essa aura ao redor dos vinhos, dos grandes enólogos que dão nota aos vinhos. E isso pode jogar o preço do vinho para baixo e para cima numa velocidade enorme. Tem gente que investe em vinho.
Lá no Vale do Silício no Vale do Silício tem banco de vinho. Eu nunca vi isso, porque eles veem como investimento. E um maluco, eu gosto desse termo, há quase 20 anos atrás, ele decidiu analisar estatisticamente as variáveis que são importantes para um bom ano no vinho, que é basicamente o regime de água, sol e temperatura. E ele planilhou isso e criou o índice dele, né? E os grandes nomes, como Robert Parker, quando esse cara começou a publicar esses resultados, literalmente não levaram ele a sério. O que se provou com o tempo é que os algoritmos construídos por essa pessoa, só por analisar dados que já existiam, tinham uma precisão muito maior do que os próprios especialistas. Então, que o dado, eu vejo muito um especialista como uma pessoa que teve a capacidade de absorver dado durante muito tempo. Mas ele precisa de tempo para absorver isso. A gente tem capacidade. A nossa capacidade cerebral, ela não nos permite absorver uma grande quantidade de informação e processar numa velocidade que hoje o Big Data permite. E para mim o Big Data ele vem juntamente nisso. Ele transforma pessoas em especialistas através da ajuda de análise de dados. Bem, hoje a gente tem uma carteira de cliente muito legal, então hoje a gente ajuda não só os próprios varejistas, mas a indústria também. A indústria que eu falo são os fabricantes. E como eu conversei com vocês, a gente analisa, a gente usa o comportamento do consumidor em tempo real, pelos sinais dos telefones celulares, quando eles entram dentro da loja varejista, e a gente gera informações que são extremamente relevantes, como quantas pessoas foram expostas para um produto, quanto tempo elas gastaram, quanto desses consumidores são consumidores leais. Então a gente começa a trazer métricas que antes eram inacessíveis para uma indústria que não muda pelo menos nos últimos 100 anos. Eu queria fazer só uma provocaçãozinha aqui no final. Eu não sou de jeito nenhum o grande especialista em Big Data, algoritmos. Eu acho que tem pessoas muito mais proficientes do que eu, mas eu sou o curioso e eu gosto de me cercar de pessoas competentes. Então, uma das minhas maiores áreas de interesse hoje na empresa é como que eu consigo atrair mais data scientists, são os cientistas de dados. Então, assim, o conceito, se a gente dá um Google sobre o conceito de Big Data, fazer análises computacionais para buscar padrões relevantes com grandes massas de dados. Só que por trás disso você tem a pessoa, né? Basicamente, que são os data scientists. Quem são essas pessoas que vão ter a capacidade de construir os sistemas para buscar esses padrões? Não basta, mesmo os mais inteligentes algoritmos, o componente indivíduo é muito forte. E lá na nossa empresa a gente busca, o conceito básico de um data scientist ele tem que saber matemática e estatística, ele tem que saber programar e ele tem que ter uma curiosidade pelo negócio, né? Se você olhar ali no beabá do data scientist, você vai buscar esses perfis. Mas, para mim, o mais engraçado, como eu comentei, eu sou muito questionador, eu acho que é um perfil que existe há bastante tempo. Eu estava numa conferência lá no Vale do Silício, eu tomei a liberdade de tirar uma foto de um slide que eu achei bem interessante, que o apresentador estava tentando buscar outras maneiras de entender quem são essas pessoas que constroem esse mundo transformador por trás dos dados. E ele trouxe 3 conceitos, que ele acha que a maioria das pessoas vão se encaixar nisso. O primeiro um data scientist é um estatístico que mora em São Francisco, Vale do Silício, porque hoje o cargo mais quente no Vale do Silício é data scientist. Engenheiro aquele lugar é um lugar bastante interessante, porque tudo vira passado muito rápido. Você pode sair do estrelato a nada em questão de mês. Então, hoje, o grande job offer é um data scientist. Ou então, um data scientist é um estatístico no Mac. Então, você pensa que o Macintosh hoje traz jovialidade, são as pessoas novas com as cabeças que pensam de maneira diferente. Então, talvez um data scientist seja o estatístico no Mac.
O que eu acho, na minha visão, que é o mais realista, é um cientista de dados é alguém que é melhor em estatística, é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software e é melhor em software do que qualquer estatístico. Então, eu acho que no frigir dos ovos, a gente tenta criar novos conceitos. O Big Data é uma tentativa de criação de um novo conceito. A gente tenta criar novas oportunidades, mas são sempre reinvenções. Eu acho que a minha dica com relação a isso, e eu tive poucas cadeiras de estatística no meu curso de engenharia. Se eu pudesse ter mais, hoje, se eu pudesse ter mais, eu teria. Eu acredito que a capacidade nossa de analisar o mundo ao nosso redor através da matemática e estatística vai ser extremamente transformador nos próximos 10, 15 anos. Então, eu não sei quais são os objetivos individuais de cada um, mas se eu pudesse deixar um conselho, invista na sua capacidade de buscar padrões nos dados, e matemática e estatística nunca vai sair de moda. Obrigado. Bom, já algumas coisas que o Gustavo falou que são extremamente interessantes e eu me deu uma ansiedade aqui, que estou com 200 tempos para falar aqui, mas não posso. Mas eu queria comentar um negócio que ele falou aqui, que a questão do maluco, né? Há um tempo atrás eu desenvolvi uma ideia de que eu achei um patrono para as startups no Brasil. Pode imaginar quem seja? Não? Pô, você falou. Raul Seixas, pô. O cara, olha o título das letras. Geração da luz, aos trancos e barrancos, cabeça para baixo, dê-me tua mão, é o fim de mês, eita vida, faça fuça e force, maluco beleza, metamorfose. Tem mais umas 20 aqui. Todas elas remetem exatamente à questão das startups e dos malucos que estão desenvolvendo a coisa. A outra questão que você falou, que é interessante também, que é a questão da reinvenção das coisas. Nós estamos mudando as mesmas coisas, mudando nomes. E esses nomes, a tentativa é de facilitar a compreensão das coisas. Mas no primeiro momento ele dificulta muito a compreensão das coisas. E aí vira uma confusão. Quando você começa a falar de inovação, Big Data, Smart City, e um monte de outras coisas, você fala assim, você junta esse troço, está parecendo consultoria, né? Consultoria virou uma coisa. Eu me lembro de um caso, de muitos anos atrás, um amigo meu que vocês conhecem, o Eduardo da Costa, me liga e fala assim, Ney, o que você está fazendo? Eu falo assim, agora eu estou consultor. Ele fala, eu também estou desempregado. E ainda falou mais, falou assim, e ainda estou dando uma mão para o meu cunhado. Aí eu dou uma vez. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque realmente e só para encerrar, porque você, a minha querida Raquel, essa conhece do assunto também. Mas a questão de coisas que têm que ser resolvidas, porque tudo, como você falou, a maior parte das informações dentro em breve estarão partindo de artefatos de internet das coisas. Que é a questão de segurança, isso tem que ser extremamente visto, porque isso pode dar problemas de processos litigiosos muito sérios, essas coisas. Quando você fala, eu estou buscando informações dos celulares que estão isso, não sei até que ponto, mas coisas dessa natureza podem trazer litígios sérios, que podem trazer um problema da evolução desse assunto. Professor nobre, conhecedor profundo, você vai falar do Miner, não? Não.